Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, para mais um tempo com a Palavra de Deus aberta. Seja muito bem-vindo a todos vocês nessa manhã de domingo. E nós estamos passando por um momento delicado. Espero que semana agora seja uma semana diferente. Eu estou me recuperando. Os irmãos têm perguntado sobre a minha saúde. E estou sentindo um pouco de cansaço hoje, mas eu não poderia deixar de compartilhar a palavra com vocês nessa manhã de domingo. Então nós não vamos prolongar muito, mas eu gostaria realmente de compartilhar algo especial para as suas vidas, para a minha vida neste momento, início de dezembro, último mês do ano. Amém? Ok, se você pode, abre a sua Bíblia comigo em Salmos 39, e vamos orar. Senhor Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença, obrigado por sua graça, obrigado pelo seu amor incondicional. Obrigado, Senhor, porque nós temos um trono de graça que podemos achegar confiantemente no nome glorioso de Jesus e colocar nossas petições diante do teu trono, na certeza que o Senhor ouve, o Senhor escuta e o Senhor vê cada uma das nossas aflições, como Davi disse em Salmos 31, versículo 7. Te amamos, te adoramos e pedimos, Espírito Santo, fale conosco nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Salmos 39, versículo 12. Davi diz o seguinte: ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas. Olha, aqui é o maior monarca da história de Israel, compartilhando algo do seu coração, em Salmos 39, assim como no Salmos 31, versículo 7, é o Salmos davídico, Davi fala lá no Salmos 31, versículo 7, ó Senhor, eu vou me alegrar, eu vou me regozijar, porque o Senhor vê a minha aflição, o Senhor conhece as minhas angústias. E aqui, eles falam, Senhor, ouve a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não te emudeças à vista das minhas lágrimas. Sabe, amados irmãos, muitas vezes em nossas vidas, nós derramamos as nossas lágrimas diante de Deus. Muitas vezes não sabemos o que fazer, ficamos sentindo insuficientes em algumas situações que passamos, porque somos limitados, mas Deus, Ele vê a nossa situação. Deus conhece as angústias dos nossos corações. Nós temos um advogado à destra do Pai, Jesus Cristo, que disse, tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João capítulo 14, versículo 13. Jesus disse, tudo que pedirdes ao Pai, tudo que pedirdes ao Pai. Nossas lágrimas não estão ocultas diante de Deus. Não estão. Deus conhece. Em Salmos, capítulo 56. Salmos 56 é um hino de Davi também. Olha aqui está escrito, versículo 8 e 9. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão todas elas escritas no teu livro? No dia que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Deus é
por mim. Deus conhece as minhas aflições. Ele vê as minhas aflições, ele conhece as minhas angústias. Estou pegando aqui um contexto de Davi, de Salmos 31, 7, de Salmos 39, 12, e aqui Salmos 56, 8 e 9. E Davi diz, olha, Senhor, tu contastes os meus passos quando sofri perseguições. O Senhor viu as minhas lágrimas, todas elas o Senhor recolheu dos seus olhos. Não estão todas elas escritas no teu livro? No dia que eu te invocar, baterão em retirada o meu inimigo. Imagina você, uma situação, e nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades deste mundo tenebroso, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12. E você está passando um momento difícil na sua vida, e você não vê, mas há uma guerra espiritual, muitos demônios atuando ao derredor, porque ao seu redor acampa o anjo do Senhor. Imagina você andando na luz da palavra de Deus, e ao derredor uma legião escura, né, atacando você o tempo todo, atacando, mandando flechadas para atingir suas emoções, para atingir, sabe, seu íntimo, flechadas com palavras negativas, com palavras que jogam você para baixo, que te põem em dúvida a sua fé, e aquela escuridão de demônio lançando os dardos, e o anjo do Senhor ao seu redor, e de repente você, em lágrimas, Deus recolhendo as suas lágrimas, você invoca o nome do Senhor. Os demônios abrem um clarão. É isso que Davi está falando aqui. No dia que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Abre um clarão. Cada lágrima que cai dos nossos olhos estão nos olhos do nosso Deus. Salmos capítulo 6, versículos 6 e 7. Olha comigo lá. Salmo 6. Outro salmo de Davi. Outro salmo de Davi, versículos 6 e 7. Está escrito o seguinte. Davi disse: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, as minhas lágrimas no alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Davi falando aqui de novo, olha, as minhas lágrimas têm derramado. Todas as noites. Amados irmãos, não podemos jamais esquecer que nós não estamos sozinhos. E Deus sabe cada situação que vivemos hoje. Ele conhece as nossas aflições, as nossas angústias. Ele vê as nossas aflições, como Davi disse. Né? E, pela graça de Deus, né, nós cremos que Ele tem um plano para nos socorrer no momento oportuno. Cada um de nós, em cada situação que vivemos. Então, não devemos jamais desanimar, não desistir e não deixar a dúvida anular a nossa fé. Em Salmos capítulo 50, versículo 15. Salmos 50, versículo 15, aqui é um salmo de Asaf. Versículo 15 está escrito: Deus disse: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás, diz o Senhor. No dia da angústia, Deus conhece as nossas angústias. Lembra de Salmos 37? Deus conhece. No dia da angústia, invoca-me, eu vou te livrar, e tu vai me glorificar, diz o Senhor. Deus é quem fez a promessa, e Ele é poderoso para cumpri-la. Devemos crer e descansar. O nosso Deus jamais falhará.
Ele conhece, ele vê as nossas lágrimas. Em Isaías capítulo 38, vamos sair um pouquinho de Salmos aqui. Isaías 38. Nós temos aqui o rei Ezequias. O rei Ezequias, nós sabemos que a palavra de Deus fala que foi um homem que confiou em Deus como nenhum outro existiu antes ou depois dele. É um homem que confiava em Deus. Sabia que Deus, o que Deus fala, Deus faz. O que Deus promete, ele cumpre. Ezequias sabia, porque quando ele foi cercado por 185 mil assírios que vieram contra Judá para destruir Judá, Ezequias derramou suas lágrimas no templo. No templo. E o profeta Isaías veio com a promessa e disse que Senaqueribe, rei da Síria, retornaria para Nínive, que era sua terra, e ali seria morto. Deus disse, olha, eu vou pôr um anzol na boca de Senaqueribe, rei da Síria, e levarei de volta, ele será morto. E ele foi morto pelos seus próprios filhos. E nós vimos, nós sabemos, né, que 180 mil assírios foram mortos por um anjo do Senhor em uma noite. Ezequias, então, tinha certeza de que o que Deus fala, Deus faz. O que Deus promete, Deus cumpre. E aqui nós temos Isaías 38. Ezequias adoeceu com uma enfermidade mortal. O profeta Isaías foi até ele com uma mensagem de Deus, versículo 1b, vamos ler o versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Pensa comigo. Todo o contexto da vida de Ezequias. Ele sabia, ele tinha confiança, tinha certeza que o que Deus fala, Deus cumpre, Deus faz. E agora Deus diz, põe sua casa em ordem porque você vai morrer. E agora? Ezequias sabia de Números 23, 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tendo ele falado, não fará. Tendo ele prometido, não cumprirá. Ele sabia que realmente iria morrer. Mas sabe uma coisa interessante? Eu penso, né, como o coração de Deus é maravilhoso. Ezequias, ele não conformou. Ele sabia que ia acontecer, porque Deus disse. Mas ele entrou para o seu quarto, fechou a porta, colocou a cabeça na parede. Clamou ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Suas lágrimas foram derramadas. Ninguém estava ali no quarto, somente Ezequias, chorando diante de Deus. Sozinho, aparentemente. O profeta Isaías ainda não tinha saído da cidade. E Deus mandou voltar com a resposta da oração de Ezequias. Versículo 4 e 5. Então veio a palavra do Senhor a Ezequias dizendo, a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Deus não mudou o que tinha falado a Ezequias. Ele, por sua graça e misericórdia,
prorrogou por mais 15 anos a vida de Ezequias. Deus não mudou, ele só agiu com graça e misericórdia e prorrogou mais 15 anos a vida de Ezequias. Deus ouviu, Deus viu, Deus disse, eu vi as tuas lágrimas. Podemos clamar, orar, invocar o nosso Deus na certeza de que Ele irá nos ouvir. Ele verá as nossas lágrimas, cada uma delas estão nos teus olhos. Deus é fiel, Ele não muda, mas age sempre com graça e misericórdia em nossas vidas. Nós não merecemos. E Ele responde cada pedido que nós protocolamos diante do trono da graça, no nome glorioso de Jesus. Deus ouve, Deus vê, Deus responde. Muitas vezes pensamos que estamos sozinhos, abandonados por todos, e talvez, pela incredulidade do momento, achamos que Deus não está vendo o nosso sofrimento, as nossas angústias e o nosso gemer. Mas a verdade é que Deus está atento e sempre usa seus filhos para que sejam instrumentos na vida daqueles que gemem e aflições. E foi assim com o seu povo durante 430 anos, sofrendo no Egito como escravos. Deus levantou Moisés. Israel estava gemendo 430 anos como escravos e maltratado em um país estrangeiro. Então o povo clamou por socorro a Deus. E Deus chamou Moisés, que já estava separado desde o nascimento, para ser usado por Deus. Em Êxodo, capítulo 3, versículos 6, 7 e 10, está escrito: disse mais, eu sou o teu Deus, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus disse, eu conheço o sofrimento. Eu vi a sua aflição. Eu ouvi o seu povo. 3 palavras aqui. Deus disse, eu vi a sua aflição do meu povo, ouvi o seu clamor e conheço o seu sofrimento. Qual é a sua situação nessa manhã? Essas 3 palavras são para nós. Deus vê a nossa aflição. Ele conhece cada uma delas. Ele ouve o nosso clamor. Ele escuta a nossa oração. E Ele conhece os nossos sofrimentos. Deus disse, certamente eu vi. Certamente eu vi. Deus usou Moisés como provisão para o seu povo. E nós sabemos a história, o que aconteceu. Em Isaías capítulo 25, versículo 8 e 9. Isaías 25, versículo 8 e 9. Está escrito que Deus enxugará as nossas lágrimas. Deus viu, Deus disse, eu vi as tuas lágrimas. E Deus enxugará as nossas lágrimas.
tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Eu gosto como Deus disse, se apresentou para Moisés. Deus disse: eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu gosto quando Ezequiel está escrito que Deus disse: eu sou o Deus de Noé e de Daniel e de Jó. Eu gosto quando Deus se identifica assim, porque traz à nossa memória o que Deus fez através desses homens e nesses homens e nas suas famílias. Deus é fiel. Deus vê. Deus disse: eu vi suas lágrimas. Eu conheço o seu sofrimento. Nessa manhã, amados irmãos, devemos invocar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, na certeza de que Ele vê as nossas lágrimas. Ele ouve o nosso clamor. Ele conhece os nossos sofrimentos. Salmo 116, versículo 1 e 2. Salmo 116, versículo 1 e 2 está escrito: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Olha só o que diz o salmista aqui. Eu vou invocar o Senhor enquanto eu viver. Nada poderá impedir a Deus de realizar o que tem nos prometido. É Deus quem age, quem opera e quem faz acontecer. Ele nos anunciará coisas grandes e ocultas que nós não sabemos quando invocamos o seu nome, como está escrito em Jeremias capítulo 33, versículo 3 e 4. Quando passamos por momentos difíceis e que só nós discernimos o que está acontecendo, podemos nos manter firmes, invocando o Senhor nosso Deus, caminhando por fé, mesmo sendo taxados de ignorantes neste mundo moderno. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos o selo do Espírito Santo. Nós temos Jesus em nossas vidas. Nós temos esse grande tesouro que Deus colocou nesse vaso de barro que nós somos. Deus jamais irá abrir mão das nossas vidas, mesmo quando um de nós estamos errando o alvo. As pessoas podem abrir mão delas, mas Deus jamais irá abrir mão das nossas vidas. Mesmo que demore a resposta, aquietai-vos e saber que Ele é Deus. Podemos esperar confiantes que Ele ouviu o nosso clamor e Ele escuta o nosso clamor. E que nos socorrerá em momento oportuno. Deus vê as nossas lágrimas. Quantas noites de lágrimas derramadas. Deus viu, Deus ouviu, e Deus conhece, e Ele responde. Davi disse em Salmos capítulo 40, versículo 1 a 3, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, neste momento,
clame ao Senhor. Invoca-o em nome de Jesus e espere a resposta que virá. Porque Deus vê as nossas lágrimas. Deus conhece as nossas aflições. Ele conhece as nossas angústias e vê as nossas aflições. Como Davi disse em Salmos 31:7. Em Salmos capítulo 30, para a gente terminar nessa manhã. Salmos 30. Davi, de novo, diz o seguinte, versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu pavor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Talvez esta noite de choro em sua vida está durando dias, meses. Mas fique firme no Senhor. Continue invocando o Senhor, confiando nele, esperando nele, porque haverá uma manhã, e amanhã a alegria que Deus vai nos dar por ter nos socorrido no momento oportuno. Ele enxugará nossas lágrimas e nos fará mais fortes do que éramos. Então, jamais pense em desistir ou abandonar o seu chamado. Deus está no controle de todas as coisas e sabe o que você está passando neste momento. Novamente, ele disse, Jeremias 33, 3 e 4. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Então, amados irmãos, nessa manhã, Salmos 39, é o primeiro versículo que nós lemos nessa manhã. Palavras de Davi. Nós vimos em Salmos 31, versículo 7. Davi disse, Senhor, vou me alegrar, vou me regozijar, porque o Senhor vê as minhas aflições. O Senhor conhece as minhas angústias. Nós vimos Salmos 56, 8 e 9. Davi também dizendo, Senhor, cada uma das minhas lágrimas, o Senhor tem guardado nos ombros. No dia que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que o Deus é por mim. E aqui, no capítulo 39, versículo 12, Davi disse, ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeça as vistas das minhas lágrimas, porque sou forasteiro na tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Deus viu, Deus disse para Ezequias, eu vi as suas aflições, eu vi as suas lágrimas, perdão, eu vi as suas lágrimas. Vou acrescentar 15 anos na sua vida. Que conforto para Ezequias, que conforto para Ezequias. Deus disse para Moisés, eu vi a aflição do meu povo. Eu ouvi o seu clamor. Eu conheço o seu sofrimento. Moisés, você vai lá, vai ser usado por mim para tirar o meu povo desse território do Egito. E Davi disse, Deus, eu vou me alegrar, regozijar, vou continuar confiando, vou continuar esperando confiantemente no Senhor, porque o Senhor vai me socorrer no momento oportuno. Vai me tirar de um poço de lama e perdição, vai colocou meus pés, aliás, o Senhor tirou-me de um poço de lama e perdição e colocou meus pés sobre a rocha. Nós estamos sobre a rocha, Jesus Cristo, inabalável. E nós sabemos que Deus ouve, como está escrito em Salmos 50, versículo 15. No dia da angústia, Deus diz, me invoca. Eu vou te livrar e tu irás me glorificar. Amém? Amém? Se você está nos assistindo nessa manhã e ainda não tem certeza da sua salvação,
Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos nós somos pecadores, estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para vir aqui na terra, ser desprezado, humilhado, rejeitado, coroado com a coroa de espinho, pregado na madeira, como o Cordeiro de Deus. Ele morreu a nossa morte. Ele foi o nosso substituto. Ele pagou um preço pelos nossos pecados, que foi alto, o seu sangue derramado na cruz. Uma única vez por toda a eternidade. Como está escrito em Hebreus 26, Hebreus 10, 12 e 16. Uma vez para sempre. Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, ore comigo agora. Onde você está e como você está, fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Muito obrigado. Muito obrigado por ser meu substituto ali na cruz. Eu é que merecia morrer, mas o Senhor morreu a minha morte. Obrigado pelo preço que o Senhor pagou pelos meus erros. O sangue derramado. Obrigado, Senhor Jesus, por ter ressuscitado. E um dia voltará para nos buscar. Eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração. Me faz uma nova pessoa. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez, com entendimento, a palavra de Deus está escrito em 2 Coríntios 5,17. Nova criatura é. As coisas antigas já se passaram. Tudo se fez novo. 1 João, capítulo 5, versículo 11 a 13, está escrito que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez, com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Pastor, eu orei contigo, recebendo Jesus como Salvador. Eu terei grande alegria em orar com você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Nunca entra em desespero. Confie em Deus. Invoca o Senhor. Ele vê, ele disse: eu vi as tuas lágrimas. Eu conheço o seu sofrimento. E eu escutei a sua oração. Descansa nele, confia nele, espera nele. Porque haverá uma manhã, e com uma manhã alegria. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.